Olá! Entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria, são códigos da bênção. Escute, para que você também se torne um abençoador de outras vidas. Sabe, esse entendimento que te traz plenitude vai te levar do nível da abundância ao transbordo. Eu sei do que eu estou falando, por isso eu te desejo a graça e a paz. Sabe, a graça que é um favor imerecido e benevolente de Deus Pai para com o homem revelado em Cristo Jesus, e esta paz excede todo o entendimento, só que ela tem que estar totalmente separada do sistema de religiosidade. Por isso nós fechamos hoje esta série Reino ou Religião, Religião ou Reino, crescendo como cristão. Fico feliz por você que nos acompanhou até aqui, sabe? Eu sei que alguns não comentam, não curtem, mas eu quero agradecer àqueles que se manifestam aqui, porque nos estimula a saber que isso está gerando uma revolução na sua vida, está te levando a caminhar em Deus a um nível que a religiosidade nunca poderia te levar. Eu vou começar lendo Mateus 23, versículo 27, em que Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente, por dentro, estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícia. Escute, é nesse contexto que Jesus ele elogia algumas atitudes dos escribas e fariseus religiosos da sua época, ok? Mas confronta as motivações do coração deles. E isso já nasceu lá no Sermão do Monte, que nós vimos no nosso primeiro vídeo áudio, em que Jesus estava trabalhando ali a porta estreita, a porta larga. No último vídeo nós falamos também sobre a árvore boa produzir bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Vamos para mais um texto bíblico para nos amparar sobre essa realidade das Escrituras. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 4, diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Evangelho do Reino, a vida manifesta na vida do homem, sabe? Não escrita em tábuas, o Espírito do Deus vivente, sabe, o sangue de Cristo derramado na cruz, o poder da ressurreição. Esta é a nova aliança, e isto que às vezes está confuso no sistema religioso, e nós vamos ter que destruir esse sistema, sabe, que é muito de coisas externas, exteriores, quando na verdade lá no fundo tem um monte de coisa para ser trabalhada, e só o Espírito Santo para trazer a revelação do Cristo e nos mostrar que nós não somos capazes de nada, nem de ensinar, não temos suficiência em nós mesmos, mas tudo vem de Cristo, para que nós possamos manifestar a sua vida, refletir a sua face, manifestar as suas obras. Quando fala que a letra mata aqui, não é a letra das Escrituras, Gênesis a Apocalipse. A letra que mata aqui é a lei. Tem muitas pessoas argumentando, porque esse pessoal estuda a Bíblia, mas a Bíblia fala que a letra mata. Não é a letra das Escrituras, é a lei, o sistema mosaico, sabe, cheio de ritos. E eu vou continuar falando sobre isso. Não é a lei moral,
aquelas leis cívicas, cerimoniais, que em nada gerava transformação, como nos dias de hoje. Eu amo quando Jesus diz lá em Mateus 11, 25, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu amo isto, sabe? O apóstolo Paulo, ele fala dessa capacidade. Ministros da nova aliança, eles não acreditam que é por causa do seu know-how teológico, eu não sei nem se eu estou usando a expressão aqui, mas o seu conhecimento escriturístico, não, ele sabe que é no poder do Espírito Santo, mas com o conhecimento das Escrituras, e toda a Escritura debaixo da examinação, entende? Então não confunda, quando fala que a letra mata, não está falando da leitura da Bíblia, ok? Vamos continuar aqui e vamos prosseguir. Mateus 11, 28 fala, aprendei de mim, sabe? Que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Você sabe a sequência, a religião nunca vai te dar esse descanso, nunca vai arrancar o jugo, o peso de você, nunca. Na verdade, era isso que os escribas e fariseus colocavam sobre os ombros das outras pessoas. É só você refletir com sinceridade e fazer uma comparação se aquilo que acontecia no Antigo Testamento e continua acontecendo no tempo de Jesus ainda não continua acontecendo nos dias de hoje. Mas vamos avante, porque eu creio que tem coisas aqui preciosas para compartilhar com você sobre as diferenças entre a religião e esse evangelho do reino. Primeiro, a religião é constituída de bons pontos de vista. O evangelho não tem nada a ver com ponto de vista, são as boas novas, sabe? O evangelho, ele é constituído desse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, a religião traz bons conselhos e boas regras. O evangelho redime. O evangelho, na verdade, ele é uma carta de alforria para o homem decaído, né? O homem escravo. Sabe, é claro que a gente sabe que a organização requer, sabe, bons conselhos, sabe, e até mesmo, eu não gosto da palavra regras, princípios. Todavia, o reino de Deus, ele é poderoso e muda totalmente essa mentalidade apenas organizacional. É o reino que faz o corpo se mover, é o organismo vivo, o corpo de Cristo na terra. A religião toma o homem e o deixa como está. O evangelho toma o homem como está e transforma ele naquilo que ele deve ser. É o que nós sempre estamos trabalhando, mente, depois comportamento, criatividade, pensamentos e depois moralidade, comportamentos, só que a religiosidade, ela inverte estas coisas. Vamos lá, a religião termina com uma reforma exterior, o evangelho termina com uma transformação interior. Sabe, a religião remenda, mas o evangelho faz tudo novo, a religião passa uma caiação, sabe? É aquela aparência, o evangelho, ele vai te alvejar e purificar por meio do sangue do Cordeiro. Meu Deus, é tão diferente o evangelho de Cristo daquilo que a religião está querendo fazer na vida dos homens. A religião, irmãos, ela consegue atrair muitas pessoas. Vocês já viram o religare. As pessoas ficam buscando uma religião para tentar preencher o vazio da sua alma. Mas quando você se encontra com o Cristo é diferente, porque esse vazio, ele não tem como mais governar a sua vida. Eu estava conversando com alguém, você pode ter momentos de tristeza, a angústia pode querer te tomar, mas você tem um relacionamento, sabe? Todos esses momentos de dificuldade que você enfrenta te chama para intimidade, te chama para te aprimorar. Sabe, a provação já não é mais para te destruir, mas é para te
edificar, sabe? A aprovação, ela gera alguma coisa em você. Você já não fica fugindo, de provação. É impressionante como algumas pessoas estão equivocadas com relação a esse evangelho poderoso de Jesus Cristo. O que Deus faz em nós e através de nós. A religião sempre, ela vai querer fazer um remendo. E Jesus falava sobre isso, sabe? Vinho novo em odres velhos. Ele está falando exatamente, sabe? O vinho de Deus, o vinho novo de Deus, ele não cabe nos odres velhos da religiosidade. Não tem como, sabe? Remendo, não tem como, não é remendo, é renovo. Escute, o evangelho, ele é o evangelho pelo qual importa que sejamos salvos. Poder de Deus. Ele fala da cruz, sim, mas ele nos apresenta a ressurreição. Esse evangelho é totalmente diferente das milhares de religiões que há no mundo. Alguém já me acompanhou em uma outra ocasião em que eu digo exatamente isso. Toda religião, ela tem ou um Deus imanente ou um Deus transcendente. A religião nunca pode ter um Deus que ele ao mesmo tempo ele é imanente e transcendente. Ele está longe, muito mais além do que nós possamos imaginar e ao mesmo tempo habita dentro de nós. Religião, teve um filósofo, é claro, de uma maneira muito crítica, ele falou que é o ópio do povo. As pessoas, quando elas ficam embriagadas de religião, elas ficam cegas para a revelação do coração do Cristo. Sabe que nós acabamos de ler os textos aqui, você percebe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Você começa, se você ler o contexto dos textos que nós lemos, aí que você fica maravilhado, sabe? Essa glória, transformados de glória em glória, a imagem de Cristo, sabe? Dia a dia, é isto. Isso envolve quebrantamento, arrependimento, sabe? E depois o nível vai crescendo por meio da oração, sabe? Da palavra, por meio da comunhão entre irmãos. Tudo isso vai sendo aprimorado. É poderoso o evangelho. Escute, olha, só o evangelho traz a realidade que nós precisamos conhecer. E as diferenças são fundamentais. Eu preciso que você entenda. Evangelho tem a ver com fundamento, sabe? Tem a ver com base. Tem a ver com não apenas com o edifício, não apenas com a estrutura e a cobertura. Ele tem a ver com o alicerce. É por isso que é interno, é aquela parte que ninguém vê. Isso é o evangelho. A religião, ela sempre vai enfatizar o homem aquilo que ele deve fazer. O evangelho, ele sempre enfatiza, eu já falei lá no primeiro vídeo, sobre a condição de ser. Sabe, Efésios 2:9, somos feitura dele, criados para as boas obras. Ser, esse evangelho do ser, ser sal da terra, ser luz do mundo. Vós sois, não está falando do que você faz. Se você pegar vários textos bíblicos, você vai ver que o evangelho não está enfatizando o que você faz, mas quem você é. Sabe, um Deus todo-poderoso, ele não precisa de servo. Primordialmente, sabe, Deus, ele quer que a gente compreenda coisas aqui, para que a gente não pense que nós estamos impressionando Deus com aquilo que nós estamos fazendo. Primordialmente, Deus não veio transformar homens maus em homens bons. Deus veio transformar homens mortos em homens vivos. É muito mais profundo. Antes de deixar a maldade, nós precisamos deixar de ser mortos. É por isso que o Espírito da vida, ele vivifica antes de praticar
a bondade, nós temos que experimentar a vida e o poder da ressurreição de Cristo. Isso é novo nascimento para uma vida espiritual adulta. Quando eu falo das religiões, eu gostaria que você pensasse comigo, eu quero concluir hoje, sabe? Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Todo grande religioso, representante de uma religião, sabe? Qualquer líder religioso, e se ele tem essa mentalidade de religião, ele na verdade, ele está à procura de conhecer a luz, de acessar, sabe, o que eles chamam de um nirvana, sabe, buscar algo maravilhoso, sabe. Buda fez isso, Confúcio fez isso, Maomé fez isso. Eles são líderes de religião. Gandhi, ok, existem práticas de grandes religiosos que elas são louváveis. Eles estavam buscando, por meio das suas obras, encontrar um caminho para o homem viver a plenitude, mas eles nunca disseram que eles mesmos são o caminho. Eles juntaram as normas que eles aprenderam e conheceram e colocou e deixou aí para as pessoas. Ah, mas só Jesus não é religião, sabe? Só Jesus disse: eu sou a ressurreição da vida e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem nenhum religioso que tenha essas palavras nos lábios, sabe? Se você buscar todo sistema religioso, se você buscar qualquer túmulo, aqui jaz, são homens mortos às vezes com bons ensinos, diz respeito a essa terra, bons conselhos, ok, eu não estou falando que esses homens que eu citei anteriormente, eles não tinham os seus valores terrenos, mas eles não são Cristo. Vá no túmulo, aqui jaz. Pode ser pastor, pode ser o melhor pregador, evangelista, apóstolo, bispo, padre, papa, vai tudo acabar. Só Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Só o reino, o evangelho do reino é que acontece a encarnação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Você não tem como viver plenitude em busca da resposta de uma religião. E eu vou ser sincero, alguns dos vazios humanos, a religião apresenta uma proposta para você se sentir mais confortável quanto ao que aconteceu, mas aquilo não vai mudar a sua vida, não vai transformar a sua vida. Existe uma mensagem hoje sutil que eu tenho percebido, e até de pessoas que a gente respeitou durante um bom tempo, sabe? Que estão dando respostas rasas a perguntas que exigem reflexões profundas para satisfazer curiosidade das pessoas em 15 segundos no máximo. Como é que você vai discutir coisas profundas e dar respostas de coisas que vai exigir estudo em poucos segundos? Escute, nós temos que tomar cuidado e ficar focado nas Escrituras, porque é muito sutil, sabe? Deus, ele trabalha de dentro para fora. Antes de você praticar a bondade, você precisa experimentar a vida e o poder da ressurreição. É isto. Graça é a vida de Cristo compartilhada conosco. Isso é tão poderoso. Sabe, o poder da sua ressurreição, as virtudes do Espírito Santo compartilhada com esse povo que compreendeu o Evangelho do Reino. Isso é maravilhoso. Cristo em nós, irmãos, é o que nós já temos compartilhado com vocês. Cristo em nós é o único antídoto para a lei do pecado e da morte. Deus veio nos livrar desse sistema. Cristo em nós é a única esperança. Mas como a vida de Cristo vai se manifestar se a religiosidade tomou conta? Nós vamos continuar pregando o Evangelho do Reino. A religião diz:
Faça o bem, continue fazendo o bem e você se tornará uma boa pessoa. O Evangelho diz: primeiro deixa Deus trabalhar nas suas motivações. Essa bondade não é bondade própria, essa bondade vem pela graça e, consequentemente, você vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Fazer o bem, é claro, ok? É uma questão de ordem. Criados para as boas obras, feitura deles. Agora o que você faz? Feitura deles. Efésios 2:9. Criados para as boas obras. Olha, a religião diz: diga a verdade, continue dizendo a verdade e você se tornará uma pessoa honesta. Desculpe decepcionar, sabe? O Evangelho diz: primeiro, seja transformado no seu caráter. Isso é obra de Cristo em nós por meio do Espírito Santo. Seja honesto, de coração, e você vai começar a dizer a verdade para as pessoas. A religião diz: tenha bons pensamentos, se esforce e você se tornará puro. Eu estava conversando com um amigo hoje pela manhã na caminhada e falando sobre isso. Sabe, não tem a ver apenas com pensamento positivo. Não tem a ver, é uma mensagem perigosa. É claro que você tem que ter pensamentos positivos. Filipenses 4:8, sabe? Jeremias 11:29. É claro, pensamentos de Deus. Mas esses pensamentos não é apenas um esforço humano, não tem a ver com mantra, não tem a ver com yoga, tá? Eu não vou entrar nesse campo não. Eu não sei o que está por trás de muitas coisas que os homens estão trazendo, mas vale a pena você analisar as raízes, os fundamentos. O que está por trás daquilo que está se disseminando, né, por aí, e algumas pessoas não compreenderam. É bom você olhar a origem, ok? Mas vamos lá. Olha, a religião, ela sempre vai querer mexer, sabe, mais com os seus anelos carnais do que com realmente as suas necessidades espirituais. A religião ela faz um caminho perigoso. A religião é esforçar e fazer. O Evangelho é ser e fazer. Seu esforço, ok, não estou dizendo com isso que você não tem que ser uma pessoa esforçada, mas eu estou querendo mostrar que é muito mais que isso. Não é somente o seu esforço, sabe? É por isso que você sempre vai identificar a raiz e o fruto. As pessoas querem tratar o efeito do porquê que a pessoa não flui nas coisas de Deus, quando na verdade elas deveriam atentar pela causa. Sempre tem uma coisa lá atrás que não foi resolvida, é por isso que a vida não flui dentro dessa realidade espiritual. As Escrituras exaltam a condição de ser. Mais uma vez eu repito: sede santos, sede compassivos, benignos. Começa pelo caráter de Cristo sendo formado em nós, afetando o nosso comportamento. Olha, importa-vos é nascer de novo. João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Sabe, é algo gerado pelo Espírito de Deus. Sabe, é o Pai trabalhando em nós, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo. Não é vontade humana, não é vontade da carne. É por isso que eu falo, quando você compreende isso, é convicção, é certeza, é confiança. Os códigos C que a gente tem pegado aí, e eu continuo trabalhando em cima deles. Escute, ser é consequência de tornar-se. Tornar-se é consequência de você pertencer.
E pertencer é consequência de ser, de você ser. Pegue essa frase aí, desenvolva no seu entendimento daquilo que Cristo fez em nós. Sabe, nós estamos em construção. E a gente tem que se deixar ser trabalhado por Deus por meio das Escrituras. Por isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quanto o receberam, é recebê-lo, deu-lhes o poder de serem feitos, olha aí, feitos novamente, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O nível cresce, irmãos, a partir da ressurreição. Eu já falei isso com vocês. Agora não é Cristo apenas conosco no sentido de estar ao lado, como era com os discípulos, mas é Cristo em nós. Escute, religião é cheia de preceitos, regras, ritos que não vão produzir vida. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é relacional, é encarnação. Aliás, a ideia é essa, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai. Está mostrando isto, sabe? A palavra, sabe? É a ideia de Emanuel, emano de um Manuel de Deus, Deus dentro do barro, o ser humano, sabe, habitando. E aí as coisas vão acontecendo no tempo e no modo. Habitar nas Escrituras, você já parou para pensar nisso? Tem uma irmã que caminha aqui conosco, tenho sentido falta dela, mas eu creio que é por causa das atividades que estão intensas, mas eu tenho um grande carinho, eu sei que ela tem também um grande respeito pelo meu ministério. Eu lembro que numa época bem antiga nós estávamos fazendo discipulado, e quando eu falei sobre isso, que o propósito de Deus não é apenas nos fazer conhecer a palavra, mas levar-nos a um nível de nos tornarmos um com a palavra. Meu Deus, eu vi o seu rosto brilhar e ela manifestou. Sabe quando queima no coração e você vê no rosto de uma pessoa: eu não quero apenas conhecer a palavra, eu quero chegar nesse lugar pela revelação do Cristo, por meio do Espírito Santo, em que eu me torno um com aquilo que Cristo tem, com aquilo que Cristo é. A habitação não é visita, não é visitação, é habitação contínua. Isso é participar da sua glória. Esta é a mensagem escrita nos corações, que só é real a partir da nossa intimidade com Ele. É esta mensagem que produz vida. E esta vida que produz a moralidade, e não o contrário. Moralidade sem vida é mera religiosidade e vai gerar condenação. Primeiro, condenação do homem a si mesmo, mas perdidos. Jesus vai falar isso com os escribas e fariseus. Se você for ler lá Mateus 23, a primeira pessoa está debaixo de culpa, de acusação, e ela não consegue fluir. E aí pode ser lançada fora. Não vou aprofundar por causa do tempo. Eu preciso fechar agora e ore para que essa mensagem chegue mais longe. É claro, se você compartilhar vai facilitar. O Evangelho é o único que em sua relação intrínseca com Cristo tira o sistema religioso de cena. Jesus Cristo se declarou a imagem visível do Deus invisível, o Filho de Deus, o sacrifício perfeito, o Salvador do mundo. Ele ordenou fé e adoração na sua pessoa. Nenhum outro religioso foi capaz de fazer isso. Religiões têm coisas boas. Faça e quem sabe você será salvo.
Nunca o que você faz te tornará salvo, porque o preço é caro demais, precisou do sacrifício de sangue de Cristo. O Evangelho diz: já foi feito, está consumado. Creia e viva esta realidade, porque você já é um salvo pela sua fé. Santidade, irmãos, não é o que fazemos, mas a expressão de Cristo através das nossas vidas. A religião diz alcance, o Evangelho diz está disponível. A religião diz se esforce, o Evangelho diz confia. A religião diz desenvolva-se, o Evangelho diz negue-se a si mesmo. A religião diz salve-se, o Evangelho diz entregue-se. A religião quer impor algo, o Evangelho propõe a melhor coisa que você pode viver. Jesus Cristo diz: eu sou, eu sou. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.